semana eu recebi 2 perguntas que me fizeram refletir e gravar esse vídeo. Uma delas foi: Paula, quando ser rígida e quando ser mais flexível? Em quais situações eu devo agir de uma forma mais rígida e em quais situações eu devo deixar as coisas fluir? E a outra pergunta foi: até que ponto eu devo interferir na lição de casa e até que ponto eu tenho que deixar o meu filho fazer a lição sozinho? Estou aqui para falar então sobre o limite entre a rigidez e o caos. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu converso com pais de crianças com TDAH. Essas 2 perguntas, que eu tenho certeza que pairam pela cabeça de muitas famílias, são perguntas importantes e que dizem respeito ao limite. Até que ponto eu posso chegar? Até onde eu vou? Até onde eu faço pelo meu filho? Que ponto que eu saio de cena e deixo o meu filho se virar? Tudo isso causa imensas dúvidas, né, e grandes desafios na vida desses pais. Quando nós estamos falando de crianças com TDAH, os desafios são ainda maiores, porque são crianças que têm mais dificuldade na aprendizagem. Então, por exemplo, na pergunta que está relacionada à lição de casa. Então, isso é muito frequente. É uma realidade muito frequente das famílias que têm crianças ou criança com TDAH. E em relação à rigidez e à permissividade, também, porque são crianças com TDAH, testam os limites o tempo todo, tiram os pais do sério, os pais não sabem o que fazer, ficam desesperados, muitas vezes se sentem culpados por serem permissivos e outras vezes se sentem culpados por serem muito rígidos e punitivos, e aí vira aquela confusão. Então, vou falar primeiro da primeira pergunta, né? Sobre a rigidez e a permissividade. Vamos chamar a rigidez de rigidez mesmo e a permissividade de caos. São 2 extremos, certo? E o que é ideal? Viver nos extremos é muito prejudicial. Isso em qualquer situação, tá? Independente de ser pai, de ser mãe, de estar relacionado a uma situação com uma criança. Então, na vida, de uma forma geral, viver nos extremos é muito prejudicial. Quando estamos falando de 2 extremos, onde um deles é a rigidez e o outro deles é o caos, estamos falando de situações conflituosas. Se você fica muito na rigidez, sendo autoritário, bravo, ai meu Deus, aponta o dedo, tem que ser tudo do seu jeito, você é muito controlador, e aí você quer controlar tudo do seu filho, horários, roupa, alimentação, amizade, e muito rígido, isso acaba gerando muito conflito entre vocês, e você, enquanto pai, enquanto mãe, se sente muito culpado. Você fala, putz, acho que eu dei uma exagerada ali naquele momento. Acho que eu briguei demais. Acho que eu fui muito punitiva. Ixi, exagerei no castigo. E agora? Mas agora eu já falei, né? Culpa. O sentimento presente na rigidez é culpa. E no caos, que é o outro extremo, que também é o extremo o extremo da permissividade, né? Então, o que é o caos? Os pais que largaram mão. Ai, deixa. Ai, cansei. Ai, não vou mais me estressar. Ai, deixa as coisas fluírem do jeito que dá. Quer tomar banho, tome. Quer comer, coma. Quer fazer lição, faça. Ai, eu não vou mais me estressar com isso. Cansei. Caos, permissividade. Você deixa a criança fazer o que quer. Muitas vezes são crianças que mandam na casa. Dinâmicas familiares com muita permissividade. Quando a gente olha de muito perto, assim, a gente vê que crianças, às vezes muito pequenas, de 5, 6, 7 anos, estão reinando, mandando na casa, direcionando aquela família. Postura caótica. E essa postura caótica também ela é muito problemática, conflituosa.
Porque a culpa também está presente nessa postura. Então, tanto nesse extremo da rigidez quanto nesse extremo da permissividade, existe culpa. Culpa porque os pais estão sempre pensando, aqui na postura da permissividade, os pais estão sempre pensando o que eles poderiam ter feito. Putz, eu poderia ter conversado melhor, eu poderia ter explicado, eu poderia ter orientado, eu poderia, mas passou, né? E principalmente crianças com TDAH que são muito presas no momento, aí passou o momento da criança e aí você perdeu uma grande oportunidade de ensinar algo para ela. E aqui também, né, muita culpa de, nossa, ai como eu sou, ai eu não tô sabendo, não tenho paciência, não tô conseguindo ser uma boa mãe, nossa, meu Deus, que nervo, culpa. Então, nesses dois extremos, o sentimento presente é culpa. E culpa é um sentimento horrível, horrível. Acaba com a nossa saúde mental. Pessoas que se sentem muito culpadas estão sempre presas ao passado, aquilo que já aconteceu e que não pode ser mudado. A única coisa que o passado pode nos proporcionar é aprendizado. Ninguém consegue voltar numa situação passada e mudar. Isso não existe. Passou, já era. A vida é aqui e agora, nem no futuro a gente consegue estar. A gente consegue estar aqui, no aqui agora. As possibilidades estão no presente. Não estão no passado e nem no futuro. Então, viver nesses dois extremos é muito ruim, mobiliza muita culpa. O que é o ideal? Viver no meio, no centro. Tudo bem se às vezes você tiver uma postura mais rígida, não tem problema, desde que você tenha consciência disso e faça o esforço de voltar. Tudo bem se você tiver uma postura mais caótica, mais permissiva, aquele dia que você tá cansado, saco cheio, você não quer resolver nada. E aí você deixa a criança ficar 5 horas no tablet porque, deixa. Tudo bem, não tem problema, desde que você tenha consciência e que você volte para o centro. Ou seja, o centro desses dois extremos, né, o equilíbrio, e o equilíbrio perfeito não existe, mas esse equilíbrio, ele é mais tranquilo, ele é mais confortável, é um lugar gostoso de estar. Porque nesse equilíbrio você sabe que você pode errar e que você não vai ficar se culpando por isso. Ai, tá bom, eu fui muito rígida aqui, mas tá bom, vida que segue, bora lá, vamos. Ai, aqui eu fui muito permissiva, puxa vida. Mas tudo bem, não vou ficar aqui me punindo, ó Deus, ó céus, como eu sou ruim. Ai, péssima mãe. Não, tô aprendendo, e é isso aí. Porque o centro te permite o aprendizado. E você se liberta da culpa, a culpa que te bloqueia, a culpa que te impede de seguir em frente. Certo? Então, essas são as reflexões que eu gostaria de fazer a respeito da primeira pergunta que me fizeram. E em relação à segunda pergunta, né? Até que ponto eu, mãe, devo interferir na lição de casa do meu filho? Até que ponto eu devo ajudar o meu filho? Ou deixo ele fazer as coisas sozinho e vamos ver o que dá. Como é que eu vou me posicionar? Eu diria que você pode disponibilizar a sua ajuda sempre e a todo momento, desde que você esteja disponível para isso, né? Obviamente. Mas a lição de casa, a escola, os conteúdos escolares, o aprendizado do seu filho não pode ser mais importante para você do que para ele. Então você não pode tratar a lição de casa do seu filho como uma prioridade da sua vida. A prioridade precisa ser dele. E você precisa, na medida do possível, passar isso para ele. Eu vejo pais e mães assim, se estressando, se descabelando por conta de lição de casa, por conta de prova, por conta de estudos, porque querem que os filhos façam tudo da maneira mais correta possível, eficiente.
Só que isso diz respeito à expectativa dos pais. Então, a lição de casa ela não pode ser mais importante para você do que para o teu filho. Tá errado. Se você começa a chegar a hora de fazer a lição de casa, você já começa a ficar nervosa. E ai, meu Deus. E seu filho tá lá, ó. Paz e amor. Tá errado. Você tá dando uma importância maior do que deveria. Não estou dizendo que a lição de casa não é importante, que a escola não é importante. É óbvio que eu não estou dizendo isso. A escola tem um papel fundamental na vida das crianças. Mas é na vida das crianças, não é na tua vida. Você já estudou. E também não tô sugerindo que você largue mão do tipo, eu já estudei mesmo, eu já fiz isso, eu não quero mais saber. Não, também tá errado. Mas a minha sugestão é, você precisa utilizar um termômetro aí. As coisas não podem ter um peso maior para você do que tem para o teu filho. E na medida do possível, você precisa ensinar o teu filho a ser autônomo, independente, a caminhar com as próprias pernas. Então, assim, ajudar sempre, sempre que ele precisar de ajuda e você tiver disponibilidade em ajudar, ajude com toda a certeza desse mundo. Principalmente se o teu filho tem TDAH. As crianças com TDAH, elas precisam de ajuda de fato. Agora, não faça isso uma prioridade na tua vida. Você precisa ensinar o quanto a escola e o quanto esses compromissos com a escola são importantes. Você precisa ensinar, passar isso pro teu filho. E não pegar essa responsabilidade para você, assumir isso para você e fazer da tua vida um inferno. Certo? Tá aí 2 reflexões, né, a respeito dessas perguntas que me fizeram essa semana. E eu acredito que ambas reflexões falam de equilíbrio, de termômetro, de você saber equilibrar as coisas e encontrar um meio termo. Nem 8, nem 80. Vamos tentar sempre caminhar pelo meio, certo? Compartilha esse vídeo, curte, comenta e não esquece de se inscrever no meu canal para você receber todas as novidades. Um grande beijo e até o próximo vídeo.